Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Onde estão as oportunidades de investimentos no exterior em 2025? E no que ficar atento? Para saber como a nova gestão de Donald Trump afeta juros e as bolsas nos Estados Unidos e no mundo, recebemos Luiz Osório, gestor internacional da Soma Investimentos, e Rodrigo Samaia, Head de Produtos Internacionais da EQI Investimentos. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Temos o mundo todo olhando para os Estados Unidos neste ano, com Donald Trump voltando à Casa Branca. Esse realmente é o grande fator aí de atenção que está levando os investidores a verem o que está acontecendo e qual o cenário macroeconômico para o ano? Luiz? Eu acredito que sim, que o mundo está certo em acompanhar o desenvolvimento dos Estados Unidos e o novo governo do Donald Trump. Os Estados Unidos deve continuar liderando o crescimento da economia mundial. É claro que agora, com o novo governo, vão ter novos temas e isso vai impactar tanto a economia quanto os mercados de investimentos. E eu acho que esse desenvolvimento, os principais temas que o Donald Trump tem falado, que falou ao longo da eleição e deve começar a implementar em 2025 no seu governo, são temas já bastante debatidos. Tá? A gente vê a questão da imigração, que ele tem uma visão bastante rígida com relação a isso. Então vai ser um governo com um viés um pouco anti-imigração, um governo que tem uma preocupação com as empresas americanas, com protecionismo, eventualmente também elevação das tarifas de importação, que ele também tem falado bastante. Então isso tem determinados impactos para o mercado. Tá? De uma forma geral, se a gente for ver o que ele tem falado, os temas principais, são temas que têm uma de duas coisas, ou aumento de despesas ou redução de receitas. No caso da diminuição do imposto de renda corporativo, por exemplo, a diminuição de receita. Então, isso, no final do dia, vai gerar uma pressão inflacionária maior que, em última instância, vai impactar a taxa de juros. A gente tinha uma previsão até o final do ano passado de que haveriam mais 4 cortes de 0,25 pontos cada pelo Fed, pelo Banco Central Americano, e agora, desde a última reunião do Fed em dezembro, a expectativa é que haja apenas dois cortes de juros. E tem analistas ainda considerando que talvez não tenha corte nenhum. Tá? Eu acredito que ainda tem espaço para 2 cortes, principalmente no segundo semestre de 2025, tá? E que isso vai ser a dinâmica do mercado. Tá? Além dos Estados Unidos, a gente tem que olhar as outras regiões do mundo. A Europa está numa situação mais fragilizada do que os Estados Unidos. Tem tanto as questões geopolíticas, como a questão da alta da energia, e também agora, recentemente, questões de mudança de governo. Tanto as duas maiores economias da zona do euro, Alemanha e França, estão sofrendo alterações dos seus governos e mudando os primeiros ministros. Tá? E por fim, então, a Europa, só para concluir, eu acho que vai estar numa situação mais fragilizada em termos de crescimento da economia. E por fim, a gente tem que olhar também a Ásia. Né? A Ásia é super relevante. Os principais países que a gente deve ficar de olho na Ásia eu acho que são Japão, China e Coreia do Sul. Coreia do Sul e Japão tem uma dinâmica mais ou menos parecida, são países, grandes plataformas de exportação, grandes produções, mas que estão crescendo pouco. Né? O Japão, em particular, tem um problema da inflação deles, que tinha deflação durante muitos anos. Agora eles conseguiram, nos últimos 2 anos, reverter isso e estão buscando atingir a meta de inflação de 2%. E a China... A gente vê a China com essa mudança no seu modelo de crescimento. Ela sempre cresceu aqueles níveis acima de 10% investindo em infraestrutura e agora esse modelo está mudando mais para o consumo interno. Então a gente está passando por essa alteração, mas ainda assim eu acho que a China vai ter condições de lutar, de brigar frente a frente com os Estados Unidos em
de uma forma bastante positiva. Então, eu acho que aquela meta que eles têm de crescer 5% é viável, eles devem crescer 5% em 2024, e eu acredito que eles vão fazer tudo possível para que em 2025 cresçam também nesse nível de 5%. Rodrigo, o que você está vendo aí que são as grandes questões de atenção para o ano? Esse Estados Unidos é realmente a bola da vez. Acho que a gente vem num mundo que praticamente desde 2008, os últimos 12, 15 anos, com juro baixo, inflação baixa, o dinheiro do mundo fluindo para os Estados Unidos, né, e principalmente para essas grandes empresas americanas, e conforme pós-Covid principalmente, que todos os bancos centrais imprimiram a maior quantidade de recursos da história e tiveram que elevar os patamares de juros para controlar essa inflação, a gente viu uma inflação de preço de ativo, né, de certa forma, de bolsa, de imóvel e assim por diante. Tem muitos questionamentos sobre até onde isso pode ir, de certa forma, mas como o Luiz pontuou, acho que os Estados Unidos têm mostrado, ao contrário de qualquer aposta ou crítica, uma resiliência muito forte, né, o nível de saúde dos bancos, o nível de crescimento das empresas, o nível de a narrativa que o Trump com o Elon Musk estão conseguindo criar, acho que é muito importante para, igual a gente vê na Argentina, a gente não precisa que as coisas aconteçam. A gente basta ter uma narrativa que todos os investidores criam para que isso comece a acontecer. Então, a gente vê isso como favorável no curto prazo, um cenário base, onde os juros tendem a continuar caindo, os Estados Unidos continuam sendo, eu acho que o país dominante em poder político, bélico, econômico. Então a gente vê que a tendência continua sendo nessa linha. E muito se falou no ano passado em relação à oportunidade na renda fixa nos Estados Unidos. Como você colocou, por muitos anos o juro foi bem próximo de zero e estava se tendo juros reais na maior economia do mundo. Agora, com essa questão de Fed poder descer ou não poder descer juros, como é que é a leitura de vocês na EQI? Se há oportunidade de investimento na renda fixa americana agora? Perfeito. Acho que como eu coloquei, a gente vinha de um nível de juros muito baixo para uma velocidade e intensidade de elevação dos juros que a gente não via há muito tempo. Então, por mais que existam riscos de ter que subir mais um pouco, mais ou menos, a gente vê que o cenário base ainda é uma tendência de queda, né, de nível de atividade no mundo, o que dá espaço para os bancos centrais continuarem reduzindo os juros, mas com alguns desvios e maior divergência entre as economias, né? A diferença de juros entre Europa e Estados Unidos, a diferença, o prêmio de risco que o Brasil teve que enxergar aqui, pagar nos juros para começar a tentar estabilizar o câmbio ainda não aconteceu. Então, a oportunidade em renda fixa no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê como super válida, tendo só que tomar cuidado justamente com durations muito longas, títulos muito longos, aproveitar mais segurança de curto prazo com boa rentabilidade. Tem algum produto específico que você recomendaria, algum prazo? Acho que é difícil falar de produtos específicos, mas a gente vê fundos, por exemplo, mais ativos, que em vez de ficar exposto em índices passivos, quando as tendências estão mais claras e são maiores, é mais fácil ganhar dinheiro em veículos passivos. Quando a gente vê um mercado onde a divergência de crescimento, de yield em diferentes classes de ativo é maior, a gente vê que os gestores ativos podem ter mais chance de conseguir entregar retornos acima dos índices. Então, a gente questiona muitas vezes um cliente que compra um bond de um país ou de uma empresa, por exemplo, lá fora, por que não comprar um fundo do Morgan Stanley, da Soma, que tem lá dentro 250, 300 ativos de forma muito mais pulverizada e quando você pega, né, pela eficiência dos gestores, alguns conseguem, quando você pega a rentabilidade ponderada média dos títulos que estão dentro do fundo, menos a taxa de administração, muitas vezes vale a pena comprar o fundo. Então, ter essa questão de, eu só compro ativo, eu só compro fundo, acho que tem que abrir a cabeça e ver que tem várias oportunidades em diferentes mercados, assim como no Brasil a gente tem esse monte de letra, lá fora a gente também tem, mas no fundo é tudo dívida de governo ou de empresa, de alta ou baixa qualidade de crédito e de curto ou longo prazo. Então, a gente ter dívida de governo de curto, médio prazo agora, ou de boas empresas, a gente acredita que faz sentido. Luiz, onde você está vendo as oportunidades em renda fixa lá nos Estados Unidos? Eu acho que a dinâmica da economia americana
deve favorecer mais o mercado de ações. Mas também no mercado de renda fixa vão ter oportunidades. Eu vejo oportunidades nos treasuries americanos, como o Rodrigo falou, que não pode ser com a duration muito longo. Eu acho que num prazo até 3 anos é bastante saudável. Você pode obter taxas acima de 4,5% ou ao redor de 4,5% sem risco de crédito. Afinal de contas, é o Tesouro Americano que é o emissor. Mas também eu vejo oportunidades em crédito high grade de curto prazo. High grade é aquele crédito que tem menor risco, certo? Tem maior yield e menor risco, maior retorno e menor risco. Então, eu acho que tem muita possibilidade de investimento nesse crédito high grade. E a maneira com que nós, na Soma, montamos posições, tanto em treasuries quanto em high grade, é através de ETFs. Tá? Tem ETFs de várias categorias, para todas as classes de ativos. Dentro da renda fixa tem crédito high grade, crédito high yield, tem Europa, tem Estados Unidos, tem tudo. Tá? E uma coisa importante é que a gente não comentou agora recentemente, na outra pergunta, é que esse cenário também tende a favorecer o fortalecimento do dólar. O dólar vai ser a principal moeda do ano. Então, eu acredito que os investimentos em renda fixa devem evitar outras moedas, como o euro ou moedas asiáticas, e focar em emissões em dólares. Mas você falou que a principal oportunidade está na Bolsa, Sim. que subiu já bastante no ano passado, né? Mais de 23%. Chegou em algumas épocas do ano, até analistas lá nos Estados Unidos dizer, será que tem uma bolha? Será que não tem? E será que esse ano sobe ainda mais, então, Luiz? Eu acho que tem espaço para subir, principalmente em função de 2 fatores. O primeiro é essa questão do novo governo americano, a desregulamentação, a facilitação para as empresas fazerem negócios. Tá? E além disso, a esperada redução do imposto de renda para as empresas. Então, isso, no final do dia, deve aumentar o lucro das empresas. O outro tema que é super relevante é a questão da tecnologia. Né? Inteligência artificial, os Estados Unidos têm se posicionado, não só os Estados Unidos, a Ásia e a China também, mas os Estados Unidos têm se posicionado para dominar o tema da inteligência artificial que vai permear a economia como um todo. Não são apenas as empresas que desenvolvem a inteligência artificial que vão se beneficiar dessa nova tecnologia. Todas as empresas vão se beneficiar. E isso deve reduzir custo de empresa, aumentar a eficiência. Então, eu acredito que sim, que as ações das empresas têm espaço para subir mais. As de tecnologia, ainda com números aí bastante altos, mas o S&P como um todo, eu acredito que uma boa estimativa é um crescimento de 1 dígito. Ali, próximo de 8% a 10%, tem espaço para o S&P continuar crescendo, sim. O que você acha, Rodrigo? O S&P continua subindo e também falar de como fazer essa alocação. Sim, a gente pode ter passivo também, os gestores. Não, acho que eu concordo muito com o Luiz nessa questão de que o S&P como um todo ele tem espaço para subir, em caso de 8% a 10%, mas a gente tem olhado muito para essa, acho que também concordando com o Luiz, a divergência entre os possíveis índices lá dentro. Né? Os múltiplos do S&P eles estão ali, de certa forma, acima da média, mas quando a gente separa as 10 maiores empresas que estão com um nível de concentração de quase 40% no S&P, coisa que a gente não vê há muito tempo, acho que nunca se viu, nem na bolha da internet, na década de 2000, a gente viu um nível de concentração acima de 30% nas top 10 maiores empresas da S&P. Então, num mundo onde todo o fluxo de capital foi para essas empresas que estão com preços, não dá para se dizer esticado, como o Luiz falou, porque elas têm com lucros também estão crescendo, acompanhando o crescimento de preço. Mas a velocidade de crescimento desse lucro parece que está com uma probabilidade de um pouco maior de não ser tão grande como vinha sendo, enquanto quando a gente tira essas 10 maiores empresas da S&P e olha para o resto, ou para as small caps, olha para algumas empresas de emerging markets, ou mesmo na Europa, que a gente tinha falado que tem uma perspectiva de crescimento menor, mas boas empresas lá dentro, que tem mais do que 50% da receita fora da Europa, também tem boa perspectiva de crescimento. Então, acho que é um mundo que a gente tem que olhar mais para a qualidade, selecionar um pouco mais do que ficar tão passivo só no índice, e tem como fazer isso via ETF, via fundo local, via gestor ativo,
a gente tem olhado com mais carinho para os gestores ativos, porque no mundo onde 7 empresas geraram mais do que 50% do valor nos últimos X anos, é impossível um gestor que é obrigado a ter 15, 20 ações conseguir bater esse índice. Alguns, como Warren Buffett, tinham uma concentração extrema numa ação e conseguiram, mas a grande maioria não, é muito mais difícil. A gente está no ambiente agora que é uma gestão ativa de ETF, ser mais, buscar um rebalanceamento mais constante, uma carteira mais diversificada, a gente acha que faz mais sentido. Essas 10 maiores empresas da S&P, a maioria delas são empresas de tecnologia, né? Sim, perfeito. Então, isso é um bom ponto. Tem que fazer um investimento em ações de forma mais diversificado para não ficar exposto a um setor específico. É claro que, como eu falei... O que você falou também, eu concordo muito de inteligência artificial fora da tecnologia, né? Agora, como essas empresas vão se beneficiar disso? Exato, Então, eu acho que, além da tecnologia, tem outros setores que vão se beneficiar desse novo cenário mundial. Para dar um exemplo, eu acho que o mercado financeiro, né? Taxas de juros vão continuar mais altas, então os bancos devem ter resultados positivos. O mercado de energia, o setor de energia também, né? Inteligência artificial, com os data centers agora, a gente não para de ver anúncios de novas empresas fazendo data centers gigantes, né? No final do ano passado, o Elon Musk anunciou para a empresa dele de inteligência artificial, aquela XAI, ele anunciou um investimento de um data center de 6 bilhões de dólares para montar um data center de 100 mil computadores com processadores da NVIDIA, né? E agora, na semana passada, a Microsoft anunciou um investimento de 80 bilhões de dólares. Então, data center é basicamente computador e energia, né? Então, energia deve também ser um setor que, dependendo do que você conseguir investir, deve se beneficiar. Então, historicamente, com múltiplos também muito atrativos. Mesmo dentro do S&P, empresas americanas que, na média, estão com múltiplos mais altos, o setor de energia e alguns energia e bancos, de certa forma, ainda estão abaixo da média histórica. Então, teoricamente, são setores interessantes aí, mas não podemos perder de olho mesmo essas empresas de inteligência artificial que estão caras, elas têm um crescimento muito grande para entregar. Então, o que a gente mais tem visto são os gestores buscando segurança no grosso do portfólio, com empresas que estão com múltiplos atrativos, com crescimento constante, sem grande endividamento, e na outra ponta essas empresas que podem mudar o mercado, podem disruptar a tecnologia de quantum computing, de inteligência artificial, de blockchain e assim por diante. Queria que a gente falasse um pouco mais sobre tecnologia, porque foi o grande tema do ano passado e os investidores estão querendo entender um pouco mais como surfar essa onda, né, do novo capitalismo que está chegando. O Luiz já comentou também que não é só nos Estados Unidos, que podem ter outras localidades. O que vocês estão sugerindo hoje para o investidor ter alguma exposição à tecnologia? Se teria, por exemplo, fundos de ETF focados em tecnologia, ou se são realmente fundos focados em tecnologia, ou se vai mais por região. O que vocês estão abordando e se realmente deveria-se ter tanta preocupação em ter uma parte do portfólio segregada para tecnologia mesmo? Eu gosto muito do tema tecnologia, tenho acompanhado muito proximamente, e na Soma nós temos 3 fundos que investem em tecnologia no exterior, fundos globais. O primeiro fundo ele investe em todos os segmentos da tecnologia, vamos dizer assim. Depois nós temos outro fundo que investe mais em inteligência artificial e o terceiro fundo que investe em cloud computing. Tá? Então, eu acredito que essa transformação tecnológica que vai acontecer, que já está acontecendo e vai continuar acontecendo nos próximos anos, deve gerar muitas oportunidades. Tem um estudo que nós fizemos lá na Soma da quantidade de empresas de tecnologia listadas no mundo inteiro. Estados Unidos, bolsas da Europa, bolsas da Ásia, a gente identificou 1.200 empresas. E essas 1.200 empresas têm um valor de mercado, um market cap, acima de 15 trilhões de dólares. Então, dá para fazer muita rotação dentro do setor de tecnologia. Tá? A gente escuta muito falar,
Cada hora é um acrônimo diferente, FANGs, as 7 magníficas, mas além dessas 7, 10 empresas que são super conhecidas em tecnologia, tem mais de 1.000 outras empresas gerando novas oportunidades que os fundos podem aproveitar. Então, eu acho que a inteligência artificial, com certeza, é um tema muito relevante. E uma coisa que as pessoas não se dão conta é que, para esse segundo estágio, vamos dizer assim, da inteligência artificial, vai ser muito necessário o investimento em hardware também. A inteligência artificial é software. São algoritmos que aprendem sozinhos, né, o machine learning, através desses data centers, mas para esse aprendizado tem que montar o data center tem que comprar 100 mil computadores, o data center vai ter que investir em estabilizadores, em conectores, em tudo isso. Então, as empresas como a NVIDIA, e não só a NVIDIA, a AMD também tem processadores bastante avançados que caíram muito bem para essas novas tecnologias de inteligência artificial. Então, de uma maneira geral, eu acho que, como eu falei, eu acho que a China vai poder enfrentar os Estados Unidos nessa guerra tecnológica, principalmente por esse lado do hardware. A China tem uma vantagem competitiva na produção de hardware com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a vantagem no software. As grandes empresas de inteligência artificial são americanas, tá? Mas as de hardware produzem na China. Então, eu acredito que isso vai abrir grandes oportunidades e tem chance de a gente ver empresas chinesas que a gente nunca ouviu falar aparecendo e se despontando com bons resultados aí. Na verdade, inteligência artificial tem poucas ou talvez nenhuma empresa ganhando dinheiro com isso ainda, né? Mas a expectativa é grande e nos próximos anos eu acredito que vai haver empresas ganhando dinheiro, seja no ecossistema inteiro da tecnologia e da inteligência artificial, né? Como eu falei, em hardware, em data centers, na parte dos algoritmos mesmo, do software. Perfeito. E até voltando um pouco atrás, você perguntou esse tema de tecnologia, olhar para isso é importante, acho que sem dúvida, mas a gente sempre volta um pouco para o perfil do investidor, porque são temas que atraem, todos querem saber e olhar, investir um pouco naquilo que vai mudar o mundo, mas no fundo todas essas teses que o Luiz comentou, elas têm várias, um ecossistema dentro de cada um muito grande. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tem quem produz, quem usa, todas as empresas de suprimento, as empresas de matéria-prima, e aí a gente acredita muito em tentar achar os melhores veículos para isso, seja com nossos parceiros, seja ao redor do mundo inteiro. E às vezes tem, como o Luiz falou, na China, tem a bolsa chinesa, tirando Hong Kong, por exemplo, onde não tem uma participação de fluxo estrangeiro de 2, 3%, com uma perspectiva de crescimento alta, de lucro de 18%, 19%, e com múltiplos de 8, 9%, ou seja, a China ficou esquecida, a Europa, de certa forma, ficou, dado com a desaceleração, o que ela está sofrendo com a desaceleração da China, gerou uma narrativa e, de fato, tem sido muito afetada em questão de crescimento, mas lá dentro tem empresas do setor de saúde, de tecnologia, que vão se beneficiar, estão se beneficiando, até empresas de software que estão começando a conseguir linkar toda essa questão de inteligência artificial para trazer produtos diferentes que ainda vão ser muito rentáveis e acho que vão mudar muito o mundo. Mas a gente sempre é importante entender, o investidor tem aquela caixinha de rentabilidade, crescimento, segurança e proteção. Ele está na fase de investir naquilo, faz sentido para ele, dentro dessa caixa de crescimento, o que ele já tem, às vezes ele corre muito risco no negócio dele, às vezes não faz sentido, porque em apostar no crescimento está implícito que você vai pagar mais caro. Está embutido uma expectativa de crescimento naquele preço, que se não acontecer, a queda é muito maior. Então tem que ver se faz sentido para aquele cliente, e aí uma vez que faz, tem uma série de veículos que a gente acredita que aí pode olhar um pouco o perfil, o cara não gosta, entende, mas a gente sempre aconselha fazer através de gestores ativos, de fundos, porque uma empresa, a probabilidade de uma dessas empresas ser aquela que vai realmente te deixar rico, ou mudar a tua vida, ou ter um crescimento sustentável durante os próximos 10 anos, sem você acompanhar, entender, eu acho que é muito pouco provável. Então a gente vai sempre nessa linha de ter os melhores veículos para aquelas teses e trazer isso para os clientes poderem se expor.
Já falamos de renda fixa, já falamos de renda variável. Acho que vale falar um pouquinho sobre estratégias alternativas que também vêm ganhando um pouquinho do portfólio dos investidores. Aqui no Brasil começou a se falar mais nos REITs, né, os fundos imobiliários americanos. Queria saber um pouco de vocês, opinião, e se tem outros alternativos que podem estar no radar ou que deveriam entrar no radar para esse ano. Perfeito. Acho que isso é muito válido, essa tese, porque o portfólio tradicional americano, que é aquele 60-40, 60% em renda variável e 40% em renda fixa, a gente vê que muitos gestores já estão, alocadores, estão começando a questionar um pouco isso e dando mais importância para a classe de alternativos nisso. Talvez, em vez de ser 60-40, entrar com 15%, 20% de alternativos, que no fundo são estratégias, outras formas de buscar retorno com veículos ativos descorrelacionados com aqueles tradicionais. Então, por exemplo, a Bolsa Americana, ou a gente olha em termos de múltiplo, bolsas no mundo inteiro parecem estar no valuation ou justo, ou de certa forma acima da média. Não quer dizer que ainda não possam continuar se valorizando, mas o risco embutido para o retorno esperado, ele já é diferente do que a gente viu nos últimos 10, 15 anos. Podem continua sendo importante, atrativo, Estados Unidos como o centro, mas a gente vê, por exemplo, fundos de crédito privado, estruturas de net lease, de build to suit, né, de construção feita especializada para algumas empresas lá fora, pagando 9,5%, 10% ao ano, e com essa redução do nível de crédito dos bancos lá fora, com mais regulamentação, isso deu espaço para o mercado de crédito privado, onde grandes instituições, Morgan Stanley, JP Morgan, estão entrando nesse mercado, suprindo essa carência de crédito através de crédito direto, como se fossem os FDICs aqui no Brasil, isso já tem lá fora. E quando a gente olha um fundo imobiliário no Brasil que tem 20 ativos, um histórico de 3 anos, eles têm estratégias lá rodando há 10, 15 anos, com default histórico médio em crise em cada situação, com nível de pulverização no portfólio, que eles conseguem, a gente abrindo um pouco mão de liquidez, consegue alocar em fundos que tem liquidez de 90, às vezes um ano, mas que roda ali a SOFR, que é como se fosse o CDI americano, mais 4,5, 5, o que daria 9,5, 10%. Então, são formas... tem que colocar tudo nisso? Não. Somos contra a renda fixa, contra a bolsa? Não, mas é uma classe de ativo super interessante. Quando a gente olha a própria criptomoeda, ouro, né, a substituição, essa tese de questionar o dólar como única moeda de reserva mundial, mudar o perfil de reserva dos bancos centrais, é o que a gente acha que vai acontecer rápido, vai mudar alguma coisa no curto prazo para os Estados Unidos? Não. Mas é uma tese, uma narrativa que tem crescendo. O preço do ouro foi de 1.300 a onça para 2.700, com uma continuidade de compra dos bancos centrais, principalmente na Ásia, só mudando um pouco do perfil de reserva do Banco Central. Então tem várias teses nessa linha, como energia, que a gente acha interessante e que está dentro dessa classe de alternativos que são uma oportunidade, uma classe que está um pouco esquecida e que a gente tem olhado com carinho também. Luiz, seu olhar para alternativos em 2025. Eu acredito que os alternativos são importantes, sobretudo alternativos líquidos. Eu não gosto muito de alternativos líquidos de longo prazo, que você fica 10 anos, 15 anos no investimento, muitas vezes com uma certa opacidade. Então eu prefiro os alternativos líquidos. Os REITs que você falou são uma boa oportunidade. Eu tendo a colocar o REIT numa caixinha muito próxima da renda fixa. Afinal de contas, os REITs, os fundos imobiliários aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eles são muito impactados pelas taxas de juros, né? Então, é um retorno parecido, um retorno acima da renda fixa, mas muito parecido. O problema, a dificuldade que eu tenho com relação ao REIT é o risco. Eu acho que eles têm um risco, apesar de um retorno próximo à renda fixa, o risco deles é mais um risco de renda variável. Então, em momentos onde taxa de juros sobe, os REITs tendem a se desvalorizar mais do que os imóveis se desvalorizam, porque é claro que os REITs têm marcação a mercado diária e os imóveis não têm, tá? Mas, de uma forma geral, eu acredito que sim, que faz todo sentido colocar alternativos nas carteiras. E desculpa, dando um passo atrás, falando de novo dos REITs, eu acho que o mercado americano de REITs é super desenvolvido, super segmentado,
e a gente tem que buscar aqueles segmentos que vão ser menos afetados. Por exemplo, os REITs que investem em residências multifamiliares, que dependem de financiamento imobiliário, mortgage, eu não acho que seja uma boa oportunidade. Por outro lado, tem um segmento de REITs, de novo, desculpa voltar na tecnologia, mas tem um segmento de REITs que investe só em data centers. Tá? Então, esse segmento, porque o data center tem que ser uma construção imobiliária, um galpão, onde todos os equipamentos vão trabalhar. E tem uma empresa que explora o investimento imobiliário do data center. E os REITs estão investindo nisso. Então, eu acho que esse tipo de REIT, que está cada vez mais surgindo novos, é uma boa oportunidade. E para concluir, eu acho que a carteira 60-40, eu gosto da carteira 60-40, eu pratico a carteira 60-40, mas é claro que não fica fixa, né? Ela vai diminuindo e aumentando. Atualmente, a nossa carteira super diversificada, ela tem 45%, 45% a 50% em ações, 40% em renda fixa e o resto são alternativos. Só que em alternativo nós temos ouro, nós temos outras commodities, petróleo, tá? Atualmente não tenho nenhum REIT, mas é uma possibilidade de colocar também um fundo imobiliário lá. Mas você viu, Luiz, esse percentual de alternativos aumentando a importância? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Eu acho que faz todo sentido. Ainda não entramos em criptomoedas, mas é uma coisa que vai ser inevitável, né? Tem que ficar com a mente aberta e ver onde estão as oportunidades e, sobretudo, equilibrar a carteira para a carteira não ficar dependendo de um único fator, né? A carteira diversificada, aproximar a carteira da fronteira eficiente, isso é fundamental, né? Porque, além de ganhar dinheiro, é muito importante você não perder dinheiro. E se você tem uma carteira muito concentrada, em momentos negativos, você vai perder muito dinheiro. Então, é sempre bom ter uma carteira bem diversificada, com várias classes de ativos, várias regiões do mundo, várias moedas. Isso é saudável em qualquer momento. Esse era exatamente o meu ponto, Lida. A gente falou bastante que Estados Unidos, de fato, é a bola da vez. Tem oportunidades na bolsa, na renda fixa, nos alternativos. A gente pincelou outras coisas, mas o investidor não pode só ficar nos Estados Unidos, né? A gente tem tido cada vez mais um investidor brasileiro querendo investir lá fora, mas ainda é muito focado em Estados Unidos. Queria que a gente comentasse aqui que outras regiões do mundo realmente é preciso ficar atento, podem ter oportunidades e que vocês estão olhando. Os Estados Unidos hoje representam, em qualquer carteira global que você vá olhar, tanto de renda variável quanto renda fixa, 70%. 65% a 70%. Depois a gente tem uma parcela de 15% a 20% de Europa e 5% a 10% de Ásia. Tá? Como a gente falou, eu continuo dando preferência aos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que ficar mais under na Europa, e depois a terceira região relevante que a gente tem que acompanhar é a Ásia. A Ásia, sem dúvida nenhuma, é uma região relevante que vai trazer boas oportunidades de investimento. Então, a gente tem que acompanhar Japão, Coreia do Sul e China e fazer investimentos nesses países de forma consistente. Tá? É claro que não vai ser o maior peso da carteira, mas tem que colocar lá de 5% a 10% na Ásia, que vai ajudar a equilibrar os retornos, retorno-risco das carteiras e trazer bons resultados, eu acredito. Tá? É só para comentar uma coisa sobre carteira diversificada, como eu falo, eu acredito que outras moedas que não o real fazem parte dessa diversificação. Tá? Então, nesse sentido, uma carteira que tenha uma concentração maior em dólar, eu acho que é saudável, até porque, como eu falei, o dólar deve se fortalecer, mas a gente não deve deixar de investir em outras moedas como a libra esterlina, o próprio euro numa proporção menor, tá? Outras moedas europeias que não estejam no euro, franco suíço. E na Ásia, a moeda chinesa, yuan, o iene, e também, eventualmente, a moeda da Coreia do Sul. Tá? Então, essa é uma receita que eu acho que faz sentido e que a gente não deve, vamos dizer, se preocupar em investir no exterior apenas quando a gente acredita que vai haver ganho cambial. Ganho cambial é um dos ganhos que o investimento no exterior tem.
mas não é o único, né? A gente vê que o investimento no exterior, ele gera alfa, ele gera resultados tanto acima do câmbio, quanto acima de, se for um gestor ativo, acima dos próprios benchmarks. Então, o alfa gerado do investimento das classes de ativos que a gente está investindo são o principal motivo para investir no exterior, e não o câmbio. Rodrigo, queria ouvir também quais são outras regiões do mundo que não podem faltar aí na carteira, segundo vocês, e aproveitar para falar um pouco de como é que você está vendo a demanda por investimentos internacionais. Perfeito. Bom, eu na EQI, eu sinto muito esse fluxo, né, de investidores buscando essa alternativa de como investir lá fora, como fazer esse movimento com as novas plataformas aí surgindo, por exemplo, o Avenue, o BTG, facilitaram muito esse envio de recursos lá para fora. A gente tem a opção de investir via veículos locais, via ETFs locais, ou de fato mandar o recurso para fora, comprar fundos lá. E aí, sem falar, posso entrar em regiões específicas, mas assim, o brasileiro médio tem 1%, 2% no máximo dos recursos investidos lá fora. Quando a gente olha todo o cidadão no mundo inteiro, inclusive de países emergentes, tem pelo menos 20, 30% dos recursos investidos fora do país. E aí quando você olha países que têm esse mesmo número do Brasil, Turquia, Rússia, China, Bangladesh, é uma cultura que por alguns fatores o país não se abriu, e isso vem acontecendo, acredito, numa velocidade muito grande, aqui dos seus 36 bi, tem 2 bilhões na área internacional, mas ainda tem muito a crescer, e a procura é grande, só que o medo também, né? A gente vem tentando desmistificar isso, e acredito que ficar com o brasileiro, deixar nosso capital só no Brasil, é igual ir no supermercado e ficar restrito só a um corredor. Não é possível que as melhores oportunidades vão estar em 1% do mercado global como um todo. Então, quando a gente olhar para a Ásia, como o Luiz falou, a gente vê taxas de crescimento com países com fiscal mais organizado, com perspectiva de crescimento às vezes muito melhor, e precisa ser um ou outro. Não, acho que tem fundos que vão estar expostos em 60 países buscando as melhores empresas, as melhores oportunidades. Na parte de questão de exposição de moeda, que o Luiz também comentou, tem, por exemplo, fundos JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, que podem comprar renda fixa se quiser em moedas locais. Então ele tem 70%, 80% do fundo em renda fixa em dólar, mas ele às vezes viu no Egito uma renda fixa local pagando 25% na moeda local. Uma NTNB no Brasil em real pagando em PCA mais 8%. Ele pode colocar isso no fundo e ter essa exposição cambial. O que a gente vê que são fundos que rendem ali 2%, 3% acima da média dos outros, com muito mais volatilidade, assim por diante, mas essa divergência de crescimento, endividamento e perspectiva no mundo aumentou, e dentro dos setores, no próprio Estados Unidos, Brasil também. Então, acho que a diversificar mais o portfólio vai ser mais importante daqui para frente. Para encerrar, queria só que a gente resumisse vendo se realmente é um ano positivo para investimento global e se vocês acreditam que o brasileiro vai se expor mais lá fora. Talvez seja um ano realmente em que estruturalmente o Brasil comece a montar uma carteira fora, offshore mesmo, que não é um investimento no exterior que está dentro lá com renda fixa, com multimercado e outras coisas. Como é que é a visão de vocês aí para o ano? Eu acredito que sim, né, sendo o objetivo, e acho que até o que você falou de não ser o internacional não ser um pedacinho, mas de toda a minha renda variável, parte está lá fora. E do meu caixa, parte está lá fora. Da minha renda fixa, parte está lá fora. Então, acho que seja via um veículo local para ter essa exposição ou mandando lá para fora, a gente acha que é importante abrir a cabeça e realmente mudar a demanda. A gente acredita que continua sendo alto, e aí a gente tenta sempre orientar nossos clientes para, quando está tudo tranquilo, quando o Brasil parece que está uma maravilha, é hora de aproveitar esse momento. Independente do câmbio, a gente tem que separar muito a alocação estrutural, que é quanto cada um deveria ter, independente do câmbio, e a alocação tática, que é se aproveitando de notícia ou de momento. Como o estrutural, do quanto a gente acredita que todo brasileiro deveria ter, está muito abaixo da média, todo mundo deveria continuar a nossa visão, aumentando essa exposição, entendendo mais do mercado lá fora, seja via veículo local ou internacional, e assim por diante. Eu também acho que 2025 é um bom ano para investimento global. Na verdade, eu acho, além disso, eu acho que todos os anos são bons anos para investimento internacional, com essa ótica de que o investimento internacional
amplia o horizonte dos investidores, equilibra o risco-retorno das carteiras. Então, eu não acho que existam momentos limitados para você investir no exterior. Investimento no exterior, ele deve ser estrutural. Sempre você deve ter um percentual da sua carteira investido no exterior, como o Rodrigo falou, da carteira como um todo. Agora, se é 10, 20, 30, 40%, cada um deve fazer uma autoanálise e verificar quanto que tem o seu momento de vida, os seus passivos, quanto que depende de outras classes de ativos, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que sempre é momento para investir no exterior. Eu acho que 2025 vai ser um ano positivo para os mercados, talvez um pouco com amplitude menor do que foi 2024, né? Como a gente falou, a S&P subiu 24% em 2024. 2025 eu creio que vai ser menos do que isso, deve ser em torno de 10%, tá? Mas as taxas de juros lá também vão trazer oportunidades, sobretudo no curto prazo, como eu falei. Então, faz sentido continuar investindo no exterior. Outra coisa que é importante também, que a gente sempre se esquece, é que por mais que existam investimentos bons no Brasil, taxa de juros alta, boas empresas na Bolsa de Valores, isso representa, de uma forma geral, menos de 1% do mercado global, né? Então, para que eu vou ficar restringindo meus investimentos num universo restrito quando eu posso, legalmente, voluntariamente, abrir meu horizonte e ver oportunidades no mundo inteiro, né? Além do fato de que a nossa economia brasileira, como todas as economias, são muito dolarizadas, né? A nossa inflação tem muito dólar, o nosso consumo diário tem muito dólar, o nosso celular que nós temos é em dólar, os carros são em dólar, a cesta básica tem um componente dolarizado muito alto. Então, não faz sentido para mim você concentrar a carteira só em investimentos no Brasil, tá? Faz sentido ampliar os horizontes e investir no mundo inteiro de forma estrutural sempre. Luiz, Rodrigo, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma discussão muito rica. Muito obrigado, Patrícia. Foi um prazer estar aqui. Sempre um prazer. Obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!